Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você procura, vai destruindo este silêncio nesta noite. Dando glória a Deus misturado com a glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. No livro de Atos, capítulo 12, e no seu verso número 23, um certo homem por nome de Herodes, ele teve a última oportunidade de se humilhar, de se apresentar diante do nosso Jesus e dar glórias e aleluia, louvando e glorificando o nome do Senhor. Meu Deus. Aí ele não deu o evangelista Rogério. Verdade. Sabe o que aconteceu? Depois vocês lêem lá. Foi comido de bicho, não. Deus. Porque não deu Glória a Deus. Aleluia. Glória. Olha essa responsabilidade que eu e você temos nessa Maravilha. noite, de glorificar o nome santo do Senhor. Coisa linda, Jesus. Aleluia. Vamos aprender com o Senhor nesta noite. Amém. Glória a Aleluia. Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 5 e verso de número 11. Porém Naamã muito se indignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por esse, aliás, e certamente ele sairá, põe-se em pé, invocará o nome do Senhor, se Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a sua lepra. É uma campanha de restauração. Fique à vontade aí nesta noite, pode se assentar. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus fiel, aleluia. Sem retorno aqui, irmãos. Se eu der um glória aí mais do que você, segura ele aí. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é bem relata para nós nesta noite que quando nós entramos diante de um culto como esse, nós temos que ter um propósito. De qual é o nosso propósito? De estar na casa do Senhor, somente de receber ou de entregar? Porque eu aprendi com Jesus, o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele disse: é melhor servir do que ser servido. Então nós podemos aprender neste texto sagrado que a vida de um homem por nome de Naamã, aleluia, louvado seja Deus. Este homem, ele era um homem respeitado, era um homem que tinha família, e também, aleluia, louvado seja Deus, era um homem rico, corajoso, estava na frente de várias batalhas, de várias guerras, e valente, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mas ele, aleluia, tinha uma pequena enfermidade que te deixava, aleluia, totalmente constrangido, totalmente indignado. Louvado seja Deus. Porque por ser um homem rico, ele não tinha dinheiro algum para que possais pagar a cura dele. Nós aprendemos, aleluia, louvado seja Deus, que tem certo momento na nossa vida, louvado seja o nome santo do Senhor, que o homem não tem o poder para curar, a mulher não tem poder para curar. Nós sabemos, aleluia, que chega certo momento que o nosso vizinho da direita, da esquerda, não pode ajudar a nós. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor dos Exércitos, Ele está atento, aleluia, para abençoar a tua igreja, abençoar a tua igreja, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se porventura, aleluia, você entrou por essas portas sem um propósito, eu quero dizer para você que ainda há tempo de você entregar o propósito da vida do Senhor. E a Bíblia nos fala, louvado seja Deus, um homem por nome de Naamã, chefe do rei da Síria. E este homem, aleluia, era leproso. O homem tinha uma pequena enfermidade, aleluia, que aos olhos do homem não podia alcançar, porque as suas vestes cobria toda a sua lepra, cobria a sua enfermidade. Mas nada pode ficar oculto diante do nosso Senhor, nosso Deus. Eu não sei, aleluia, louvado seja
seja Deus, qual é a sua enfermidade nesta noite, para que o Senhor venha restaurar sobre a sua vida. Santo Deus. Eu quero nesta noite, aleluia, aplicar no coração da igreja que nada é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível aquele que crê. Naamã, aleluia, louvado seja Deus, numa ocasião, numa rebelião, ele toma, aleluia, uma menina, e aquela menina ele leva para ser escrava, para servir na sua casa, juntamente com a sua esposa. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que o maior erro de Naamã é ter tocado na menina dos olhos do Senhor. O maior erro do nosso inimigo, irmãos, no dia de hoje, é tocar em mim e em você. Achar que nós não podemos fazer nada. Achar que nós não somos nada. Achamos, aleluia, louvado seja Deus, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você nesta noite, você é como uma menina nos olhos do Senhor. Ninguém pode tocar em você. Se tocar em você, terá consequências. Mas a Bíblia nos relata que Naamã, aleluia, por ter, aleluia, louvado seja Deus, agradado aos olhos do Senhor, de uma certa forma, que Deus dava livramento para o povo da Síria, através deste homem. Então, aleluia, este homem toma esta menina e leva para a sua casa. E a Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, revela que esta menina começa a trabalhar dentro da casa e começa a observar o movimento que está ocorrendo dentro da casa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção é que uma mulher de Deus, uma menina como é serva do Deus Altíssimo, ela, louvado seja Deus, não se contamina. Ela não se contamina com quem, meu pastor? Com os fofoqueiros, com os mulher de Deus, homem de Deus, irmãos. Ele não se deixa se corromper por qualquer coisa. Eu quero dizer para você nesta noite que nos dias de hoje, irmãos, infelizmente, tem muitos no meio de nós que nem todos aqueles que servem a Deus é verdadeiramente filho de Deus. Pessoas, aleluia, que olham para a minha vida, olham para a sua vida e começam, aleluia, a falar, aleluia, nas mídias, nas redes sociais, ou até mesmo para o nosso vizinho, ou até mesmo para a direita, para a esquerda, aleluia. Mas essa menina, ela tinha sabedoria. Ela observou a situação de Naamã e não contou para ninguém o que estava ocorrendo na vida de Naamã. Ela poderia desmascarar aquele homem que tomou ela cativo. Ela poderia ter se vingado de Naamã naquela oportunidade que ela teve. Mas não, irmão. Ela tinha, aleluia, aleluia, a marca do Cordeiro. Ela olhou, aleluia, para a sua serva e disse, aleluia, louvado seja Deus. Ai! Se o meu servo, maravilha, Deus, Naamã, o meu Senhor, melhor, conhecesse um profeta lá na terra de Samaria, e ele curará desta terra, maravilha, Deus, desta aleluia, enfermidade. Esta menina, aleluia, usou com sabedoria, e naquele mesmo instante, aleluia, a notícia chega diante da sua esposa, e a sua esposa manda, aleluia, a mensagem para Naamã, e Naamã, vendo que já estava naquela situação, aleluia, ao ponto de perder o seu cargo, ao ponto de perder, aleluia, louvado seja Deus, o respeito, ele começa, aleluia, a projetar a caminhada até a cidade de Samaria, para conhecer esse homem, esse profeta. Só que essa mulher não revelou o nome do profeta. Então ele tinha um obstáculo para enfrentar. É querer saber quem é este profeta. Deus santo, E a Bíblia aleluia. nos relata, louvado seja Deus, que ele prepara todo o ambiente. Prepara ouros, utensílios, valores, para querer comprar o profeta. Olha aí, irmãos, vai pegando aí, tá? Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que está revelando. Olha só, irmãos, aleluia. Carro, casa, conta bancária, aleluia. Não vai pagar as bênçãos que o Senhor tem. Aleluia. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que ele prepara uma carta para poder ir diante do rei. Só que não era o rei que ia ter a solução para o problema. Maravilha, Deus, E a aleluia. Bíblia fala que ele prepara todo o ambiente para ir até
a terra de Samaria para conhecer este profeta, para que ele possa ser curado desta lepra, desta enfermidade. E ele separa somente as pessoas certas para andar com ele, porque não podia, aleluia, louvado seja Deus, mostrar a sua enfermidade, expor a sua nudez, aleluia, louvado seja Deus, diante da sociedade. E ali ele pega, aleluia, louvado seja Deus, e ele vai à cidade. E quando ele vai chegando próximo à cidade, ele apresenta a carta para o rei, e o rei rasga as suas vestes. E naquele mesmo instante ele fala: quem tem eu contigo? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada pela sua enfermidade. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos revela que o verdadeiro profeta, ele observa a situação. Santo Deus, ele chega diante do rei e fala: rei, por que rasgaste as suas vestes? Por que se expôs desta forma? Aleluia. E o profeta pega e fala assim: manda ele vir até a mim. Manda ele vir até a mim, que eu vou apresentar o nosso Deus para ele. Aleluia. E é dessa forma que aconteceu. E a Bíblia nos traz nesta noite de hoje, irmãos, que o rei, aleluia, não pôde resolver o problema dele, mas o profeta, ele pôde resolver. Louvado seja Deus, aleluia. O verdadeiro profeta, irmão, é aquele que faz as vontades de Deus. O verdadeiro profeta, aleluia, que ouve a voz de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, e entrega aquilo que tem que ser entregado. Porque tem muitos falsos profetas no meio do povo de Deus hoje, irmão, que estão enganando muito, até os que estão dentro da casa. É uma profecia daqui, uma profecia dali, aleluia, e nada acontece. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus ainda está no controle do tempo. Ele que opera, operando Deus. Glória a Deus, aleluia. É o nosso Deus que faz, aleluia, acontecer um milagre na nossa vida. E nós podemos entender, aleluia, que o profeta, aleluia, um homem de Deus, ele tinha uma vida no altar. Maravilha, Deus. Porque desde o início, aleluia, louvado seja Deus, quando ele tem um encontro com um homem, por nome de Elias, nós conhecemos. Um homem que batia de frente, aleluia, com todo o pecado, que batia de frente, aleluia, glória a Deus, com uma mulher por nome de Jezabel, que batia de frente, aleluia, louvado seja Deus, com as pessoas que adoravam outros deuses. Louvado seja Deus. O nosso Deus fica indignado quando ele olha lá de cima dos céus. Eu falo dos céus, aleluia, louvado seja Deus. E ele contempla as pessoas idolatrando, as pessoas agindo de formas diferentes. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos relata que naquele mesmo instante, quando ele tem um encontro com o profeta Elias, a vida dele começa a mudar. Então o verdadeiro profeta, irmãos, ele tem que saber com quem ele anda. O verdadeiro profeta, ele tem que saber com quem fala. O verdadeiro profeta, aleluia, louvado seja Deus, só fala aquilo que Deus manda, só fala aquilo que Deus ordena. Louvado seja Deus. Aleluia. Infelizmente, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, está difícil de levar o Evangelho de Cristo. Está difícil de pregar a verdadeira palavra de Deus, porque as pessoas estão distorcendo o Evangelho. As pessoas, aleluia, louvado seja Deus, estão fazendo de formas diferentes. Eu aprendi na palavra que é o Evangelho que tem que constranger, irmãos. É o Evangelho que tem que confrontar, aleluia, louvado seja Deus, as nossas vidas espirituais. Aleluia. E está difícil nesta noite, porque, irmãos, tem muitos lugares nesta noite que tem muitas pessoas profetizando isso e aquilo, não sabendo nem o que você precisa. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você precisa de uma cura e as pessoas estão profetizando carro, casa. Talvez você precisa da presença do nosso Deus e as pessoas estão profetizando outras coisas. Eu quero dizer para você nesta noite que o verdadeiro profeta teve um encontro com uma Deus de maravilha, aleluia. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que ele vai diante daquela ocasião, e quando vê aquela ocasião, o rei não consegue, aleluia, resolver o seu problema. E a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que Eliseu manda trazer Naamã até ele. Só que como ele manda trazer Naamã até ele, e Naamã quando chega até a porta da casa, glória a Deus, o profeta Eliseu,
ele quebra o protocolo. Deus de maravilha. Eu não vou de encontro a ele. Olha aí. Eu vou lançar uma mensagem para o meu servo com o nome de Geazi. E ele vai levar até Naamã. E ali Naamã ele vai ter que colocar aquilo na tábua do coração dele. E cumprir. O que ele falou, meu Deus? Ele pega, aleluia, depois que aleluia, o chefe Naamã bate na porta, esperando o profeta, esperando o homem chegar até ele. Aleluia. Glória a Deus. Aí veio mais Aleluia. pequeno, veio um servo entregar o recado, a mensagem. Santo Deus. E Aleluia. chega diante de Naamã e fala: Naamã, assim diz o meu Senhor, para você mergulhar no Rio Jordão 7 Maravilha, vezes. meu Pai. E você mergulhando 7 vezes, você será curado da sua Coisa dor. linda, Espírito Santo. Olha o que o nosso Aleluia. Deus ele faz, irmãos. É. O nosso Deus ele pega as coisas improváveis, as coisas que você acha que não tem solução, não tem jeito. Oh, Pai. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que projeta todas as coisas para o milagre acontecer na minha e na sua vida. Dessa maneira, Jesus. Aleluia. Por que tinha que ser 7 mergulhos? Não podia ser simplesmente um mergulho. Porque se você não perseverar até o fim, irmãos, você não tem como receber o seu Maravilha, milagre. Deus. Aleluia. O seu milagre não está lá atrás, não está no início, não está na metade, o seu milagre está lá no final. E para chegar até o final você tem que suportar o processo, você tem que suportar todas as coisas deste mundo para poder ser mais do que vencedor. Glória a Deus. As pessoas Aleluia. hoje não estão vivendo o tempo do iFood, né? Do miojo. 3 minutos está pronto. Eu falei de uma pregação minha, aleluia, louvado seja Deus, ao qual Deus me direcionou. Aleluia, por que eu digo pregação minha, irmão? Porque, aleluia, as pessoas estão achando que as bênçãos do Senhor é como se fosse você chegar numa banca de pastel e pedir um pastel de carne. Em menos de 2 minutos está pronto ali, quentinho para você. Tem que passar por você. Louvado seja Tem que Deus. passar por É, você. Pai. As pessoas acham que as bênçãos vai chegar, você ligar ali, ó, Senhor, manda tal coisa para mim, e o Senhor vai entregar. Não é de qualquer maneira. Dessa maneira, Deus. Não é de Aleluia. qualquer maneira. É necessário passar pelo processo. Deus, Nós podemos aprender na Bíblia, no livro de 2 Crônicas. Louvado seja Deus. Ali há uma promessa. Quando a gente percebe ali, ó, se você perceber no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e no verso de número 14, aleluia, louvado seja Deus. Diante do templo do Senhor, diante de todas as coisas lindas, maravilhosas que nosso Deus tem feito, Aleluia. só que faltava algo para que Deus viesse completar a casa. Sabe o que o nosso Deus ele fala para Salomão? Salomão, eu ouvi as suas orações. Salomão, eu Maravilha. recebi o seu sacrifício. Aleluia. Tem que haver sacrifício. Para chamar a atenção de Deus tem que ter sacrifício. Aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, evangelista Rogério, ele falou para Salomão: Salomão, se o meu povo Aleluia. se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus de glória. Aleluia. Oh, tem que maravilha. haver humilhação. Coisa linda, Espírito Santo. Não vamos receber o Senhor de qualquer maneira. Aleluia. Dessa maneira, Pai. É assim que o nosso Deus ele trata o povo dele. É assim que Deus trata os seus filhos. Maravilha, Deus. É assim que Deus Aleluia. trata ele e você. Aleluia. Oh, Louvado seja Deus. No livro de João 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Mas a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, para que Deus viesse jorrar água sobre a vida daquela mulher. Deus de maravilha. Era Aleluia. necessário ela confessar. Glória. E ela confessou. Coisa linda. Quando ela falou assim: Senhor, me dá desta água. E Jesus olhou para ela e falou assim: como eu vou te dar da água? Eu vou te dar da água, mas ela vai lá e chama o teu marido. Maravilha. E ela não tinha marido. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ela confessou.
Você acha que foi fácil para ela confessar? Você acha que foi fácil ela chegar e falar: Senhor, eu não tenho marido? E Jesus fala assim: disse bem, mulher, tem 5. O sexto que você tem não é teu. Louvado seja Deus, aleluia. Infelizmente é isso. As pessoas acham que as bênçãos do Senhor vai vir de qualquer maneira. Vai ter que se limpar. Santo Deus, Vai ter aleluia. que lavar. Vai ter que colocar a casa em ordem. Maravilha. E a Bíblia nos revela, louvados a Deus, que chega o servo de Geazi, dá a notícia para Naamã, ele pega e fala assim: ei, que esse profeta está achando que ele não conhece eu, não conhece a minha história, Aleluia. não sabe que eu sou um homem que posso dar uma ordem e esta casa vem abaixo. Aleluia, louvado seja Glória a Deus. Deus. O ego de muitas pessoas nos dias de hoje impede das bênçãos do Senhor chegar. Glória a Deus. É achar que eu falo, que eu prego, que eu canto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ah, se eu estivesse ali seria melhor. Se eu estivesse ali até a cadeira voava. Eu preguei, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso irmão Rogério, nosso evangelista Rogério. Eu falei sem medo de errar, irmãos. Aleluia. Tem muitas pessoas falando que cadeira voa. Lá na minha igreja a cadeira voa. Irmãos, a única coisa que faz essa matéria voar é assombração, irmãos. O Espírito Aleluia, Santo de Deus, ele não faz voar a cadeira, nada. Deus de glória, aleluia. Deus não habita em templos, aleluia, construído pelas mãos dos homens. Deus, ele desce, aleluia, louvado seja Deus, e batiza, Glória. renova, lapida, traz, Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Está Aleluia. assim nos dias de hoje, irmãos. E a Bíblia querendo nos aplicar nesta noite de uma forma diferente. Eu quero uma restauração. Qual é a sua restauração? Qual é o seu propósito Aleluia. nesta noite? Porque quando falamos de restauração, irmãos, é restaurar aquilo, aleluia, que está quebrado. É, irmão. No livro de Jeremias, capítulo de número 18, fala de um olheiro, fala de vaso, Aleluia. aleluia, e fala sobre restauração. Deus de Aleluia, maravilha. louvado seja Deus. Nós somos vasos e nós precisamos de uma restauração. Deus de glória, Talvez tem aleluia. vaso aqui trincado, vaso brocado, vaso quebrado, mas nosso Deus, ele não dispensa ninguém. O nosso Deus, ele pega e faz ele e você de novo. Porque, aleluia, louvado seja Deus, que para ele derramar os milagres sobre a mim e sobre a sua vida, não pode haver brecha. Maneira, Deus. Não pode faltar, aleluia, louvado seja Deus, ocasião alguma que venha afastar você da presença de Deus. Glória. E o nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele dá uma ordem para Naamã. Naamã tem que mergulhar 7 vezes. E Naamã questiona, ele reclama. Não tem vários rios aqui Aleluia. que possais mandar eu ir, tem que ser logo no Rio Jordão, o mais impuro, o mais rio sujo. Louvado seja Deus. E às vezes nós questionamos, irmãos, nós reclamamos. Deus fala para você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você fazer algo que você não faz. E depois quer receber o milagre, quer receber a cura, quer receber as bênçãos do Senhor. Não vai receber. Não vai receber porque nós temos que ouvir a voz de Deus. Seja Deus. Qual voz que Aleluia. você está ouvindo? O que você está se alimentando aí fora? O que você está ingerindo? Aleluia, louvado seja Deus. Para dentro de si. Aleluia. Deus de glória. Causando aleluia. mal para si mesmo. Irmão. Aleluia. Maravilha. Porque para haver um milagre na minha e na sua vida, nós temos que se humilhar. Coisa linda, Deus, dessa maneira. E muitos não querem se humilhar. Muitos não querem passar pelo processo. Eu não quero esse negócio não, eu quero só receber. Eu só quero a minha vitória, eu quero só o meu milagre. Mas todo milagre, irmãos, para chegar até a mim, até você, ele passa. Ele passa.
pelos céus celestiais. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que há uma hierarquia, demônios, lutando para que as nossas bênçãos não venham chegar até nós. Sabia disso? Irmãos. Então, para nós passar por esse processo, nós temos que estar na posição. Glória a Deus. E na mão, louvado a Deus, começa a questionar. E é repreendido pelo servo dele. E ali ele fala: Senhor, se oferecesse algo que tivesse alcance aos seus olhos, será que porventura o Senhor não faria? Por que nós chegamos até aqui? O rei lança uma palavra, o profeta lança uma palavra, você recusa. Aleluia. Já chegamos até aqui. Aleluia. Então não custa nada nós dar lá o 7 mergulhos. Deus de maravilha. Aleluia. E na mão ouve a voz do seu Senhor. Aleluia, louvado a Deus. E ali, louvado a Deus, a Bíblia nos relata que ele vai até o Rio Jordão. E ele dá o primeiro mergulho. Talvez o mergulho da humilhação. Ali ele dá o segundo mergulho. Talvez seja o mergulho da renúncia. Talvez ele dá o terceiro mergulho. Talvez ele é o mergulho de largar as velhas práticas. E a gente vai contando os 7 mergulhos. E o Senhor está falando aqui nesta noite que cada vida que nós levamos aí, que cada sentido de vida que nós caminhamos, é um mergulho que nós temos. É algo que nós temos que se afastar, para que nós podemos receber as presenças do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. A presença de Deus não vai vir de qualquer maneira na minha e na sua vida. É por isso que muitas coisas não acontecem nas nossas vidas. Não adianta eu pegar aqui, irmãos, plantar bananeira, trazer você, aleluia, para clamar ao Senhor da glória, e aleluia, se você não fizer a sua parte. Glória! A parte de Naamã estava nas mãos dele. Aleluia. Não era nos valores que ele tinha levado, não era na carta que ele tinha levado, não era nos servos que estava com ele, estava nas mãos dele. Aleluia. E ali a Bíblia nos revela, louvado seja Deus, que Naamã dá 7 mergulhos. E a sua pele é purificada depois do 7 mergulhos, depois do 7º propósito. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Deus mandou 7, é 7, é 7. Aleluia. Quando ele falou para Josué, Josué, tem que dar 7 voltas. Por que não uma? Josué não questionou. Glória. Josué ouviu a voz de Deus e falou: não, então 7, então vai ser 7. Maravilha. Aleluia. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, que quer propósito com Deus, quando Deus falar é 7, é 7. Se falar é 14, é 14. Se falar é 21, é 21. Se falar que é 365 dias, vai ter que ser 365 dias. Aleluia. Sabe por que muitos morreram na beira do caminho? Porque não suportou o propósito. Não suportou, aleluia, a decisão de permanecer até o fim. E Naamã, ele recebe a cura. Ele é curado da sua lepra. Ele é curado da sua enfermidade. E ali ele volta, regozijando e glorificando. Maravilha. Aleluia. Olha aí, irmãos. Infelizmente, irmãos, as pessoas só glorificam a Deus quando o milagre acontece. E o nosso dever é adorar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Aleluia. Porque Ele está sendo. Oh, maravilha. Eu só vou adorar a Deus se Ele fizer algo na minha vida. Eu só vou glorificar se Deus mudar a minha história. Deus não vai mudar a sua história se você não der o passo para Ele. Glória. Deus não vai mudar o seu trajeto, o seu propósito, se você não se entregar diante Da maneira. Aleluia. E Naamã ele se entregou. Deu 7 mergulhos e foi curado. Naamã ele pega os valores do pastor e volta para querer agradecer, para entregar a oferta ao profeta.
E quando ele chega diante do profeta oferecendo valores, ouro, os dias de hoje é dinheiro, né? É o tal dinheiro que compra tudo, né? Aleluia. O dinheiro pode comprar o que for, irmãos. Mas o nosso Deus. O verdadeiro profeta é aquele que prega, irmãos, que louva e faz as vontades de Deus. De graça. Pastor, de graça dá e de graça receber. Quando o centurião olhou para Paulo falou assim: você faz tudo isso aí de graça, rapaz? Você tem autoridade, você vai ficar desse jeito aí, rapaz? Se eu fosse você, vendia tudo isso aqui, você tornava o mais rico. E Paulo falou que bem que eu poderia, bem que eu poderia, mas de graça eu recebi. Filha, meu Deus. De graça. Aleluia. Santo Deus. Pastor, eu vou pregar na sua igreja, mas o meu Pix, a minha conta bancária é tal. Está vendo os escândalos aí, irmãos? Se liga às redes sociais, dá até nojo. Eu nem mexo mais com isso. Eu estava comentando com a minha esposa, irmãos. Estão matando o verdadeiro evangelho de Deus. Estão destruindo aí fora. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nada ficou oculto, irmãos. Nada ficou oculto. Louvado seja Deus. E as pessoas estão querendo vender o evangelho de Cristo, querendo vender o verdadeiro evangelho de Cristo. Tem muitas igrejas que estão carentes, esperando pregadores, pessoas que se dispõem a fazer a obra de Deus. E as pessoas estão cruzando o braço. Falou que só sai de casa se pagar o Uber, só sai de casa se pagar a condução, só sai de casa se pagar o salário. Não, vai trabalhar. Aleluia. As pessoas estão assim dessa forma. Eu recebi um dom, eu recebi uma unção. E agora vai ser do meu jeito. O que adianta você entender de Gênesis a Apocalipse, irmãos, e não viver a palavra? Aleluia. Glória a Deus. Eu provo isso na Bíblia, irmãos. Eu provo isso na Bíblia. Que quando Naamã leva os valores até o profeta dá um passo para trás e recua. Aleluia. Pode ir embora com os seus valores. Pode ir embora com o seu dinheiro. O que Deus fez. Louvado seja O Deus. milagre aconteceu. E Naamã, ele voltou, regozijando e glorificando a Deus. Só o que me chama a atenção, irmão, é o que você está preparando nos dias de hoje. Glória a Deus. Pessoas que servem a Deus, mas não obedecem a Deus. Geazi, ele ouve e observa e fala: agora eu tenho minha oportunidade. Olha atrás de Naamã e mente para Naamã. Fala: o meu Senhor se agradou da sua oferta. E vai lá e toma a oferta. Pega no que não era para pegar. Aleluia. Toca no que não era para tocar. E Geazi pega os bens ali e se afasta da presença do profeta. Antes dele colocar o pé na porta, o profeta olha para ele e fala assim: Geazi, aonde tu estava? Aonde tu estava? Aleluia. Deus, tiraste o teu coração diante de mim. Era próprio Deus falando, irmãos. Aleluia. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o valor. Como diz a palavra do Senhor, está o seu valor. Santo O Deus. seu valor está em Cristo, irmãos. Aleluia, Jesus. Não deixe as pessoas ficar colocando valores em você lá fora, não. Não deixe as pessoas te tratar como se fosse, aleluia, um objeto de vitrine. As pessoas estão colocando valores em você. Olha para você, dos pés à cabeça.
E define o valor que você deve merecer, que deve receber. Glória! Santo Deus, aleluia. Você tem um valor. Louvado seja E Deus. esse valor, aleluia, dinheiro nenhum compra. Você tem um valor. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Glória a Deus. Então vamos ser homens e mulheres de Deus de caráter. Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui, Pai. Que seja feito sempre a tua vontade, não a minha. Dessa maneira, Espírito. Aleluia. Aleluia. Já se tomou posse do que não era para tomar. Tocou no que não era para tocar. Pegou no que não era para pegar. E o profeta, sendo homem de Deus, o nosso Deus revela ali já o oculto profundo escondido. E Geazi não entendia nada. E continuou mentindo. Aleluia. Ah, uma mentirinha assim, pastor, não vai fazer nada. Não tem mentirinha pequena, nem grande, nem média, não, irmãos. Toda mentira é mentira. Aleluia. E a Bíblia nos fala que o mentiroso é filho do diabo. A quem você está servindo? Irmãos, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. É mentira. Quantas pessoas estão mentindo aí, irmãos? Deus santo, aleluia. Pede a hora de trabalho, vai falar para o patrão: ó, está acontecendo isso, isso, isso. Por que não fala que perdeu a hora? Tem que mentir. Depois quer entrar na casa, quer que Deus batiza com o Espírito Santo, quer que Deus remova, quer que Deus aleluia. História, quer que Deus restaura. Aleluia. Nós temos que fazer a nossa parte. Aleluia. E a Bíblia fala que ele mente. Ele mente. Naquela oportunidade que ele mentiu, o profeta pega e fala para ele assim: você está mentindo. A partir de agora, a enfermidade, a lepra que estava em Naamã, aleluia, vai pegar em você e toda a sua descendência. Olha aí, irmãos, a responsabilidade de nós levar o evangelho sério. Tem muitas pessoas aí fora para ser abençoadas através das nossas vidas. Nós temos que ter com a vida no altar. Tem que estar a vida no altar. Não adianta eu entender a palavra de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos, capítulos, e não viver a palavra revelada do céu para mim. E querer viver um falso evangelho. Aleluia. Mostrar para você, aleluia, louvado seja Deus, uma história aqui no altar, uma história de Aparochinha. Ficar contando piadas em cima dos altares. As pessoas estão contando piadas em cima dos altares. As pessoas estão querendo agradar o ego das pessoas. Ah, que se você não pregar desse jeito, pastor, não vai ter glória a Deus, não vai ter aleluia, não vai ter oferta, não vai ter o dízimo. Deixa faltar tudo, mas não pode faltar a presença. A presença de Deus, ela não pode faltar na casa, na minha, na sua vida. Aleluia. Aleluia. E assim aconteceu. A restauração na vida de Naamã mudou a história dele. Quando aquele homem chegou em casa, ele não era mais aquele homem. Ele se tornou um homem convertido. Glória a Deus. Glória. Então nesta noite Deus está restaurando. Seja homem, seja mulher convertido. Aleluia. E por onde você passar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu sei que aleluia, eu sei que você não gostaria de estar ouvindo uma mensagem como essa. Mas é o que o Espírito Santo me diz. Eu estudei outra coisa, mas o Senhor me direcionou assim. Maravilha. Eu preciso. Eu falo, eu preciso. Pastor, você precisa? Eu preciso, mano. Nós precisamos renunciar todos os dias. Senão nós não vamos entrar no céu. Aleluia. Se nós não se humilhar de todo o nosso coração, nós não vamos morar no céu. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Aleluia. Que Deus vai falar melhor no coração da igreja. Amém? Glória a Deus abençoe a vida. Aleluia. Quem gostaria
que o pastor vá voltar outra vez. Aleluia. Irmão, que Deus venha te abençoar, pastor, grandiosamente, cada vez mais. Tua vida, tua casa, tua família. Aleluia. Igreja, eu estou conhecendo o pastor pessoalmente hoje. Apresentado pelo pastor Gil. E o pastor Gil pediu para fazer um convite, eu fiz um convite para ele, ele aceitou, não disse não. Aleluia. Só tem que quando eu convidei ele, eu sou bem sincero também a dizer, eu acho que a obra de Deus ela tem que ser feita, como foi dito aqui, com sinceridade, com honestidade, com verdade. E pastor, só tem o seguinte, se for para cobrar, eu falei para ele, se for para cobrar, só pode ter certeza que a gente não. Ele não me respondeu nada na lata, ele mandou um banho para mim, de graça receber, de graça dai. Aleluia, Deus. Eu entendi, falei com minha esposa, comentei com minha esposa, e é dessa maneira, igreja, tudo que foi falado aqui. Aleluia. O Senhor, Ele só me deu confirmação por esta campanha. A abertura dessa campanha, o Senhor confirmou. Segundo o dia da campanha, na segunda sexta, o Senhor confirmou. E hoje o Senhor confirmou. Então eu não falo para ninguém que está no altar. E falei aqui quando o pastor estava entrando, que ele viu as águas, eu falei das águas. Mas a palavra, ela veio água, ela veio cura. E ela veio 7 dias da campanha. Glória a Deus. Então até aqui o Senhor tem confirmado. Até aqui o Senhor tem falado grandiosamente. E eu só tenho que agradecer. Porque esta obra, ela foi aberta agora a fazer 3 meses. E o que eu pedi para o Senhor, Ele nos deu essa porta aqui para mim e para minha esposa, Diaconisa Silene, que está ali, e a minha filha Maria Isabel tomando conta. Com a ajuda dos nossos irmãos, da irmã Sandra Marlene, que estão nos ajudando. E eu falei para o Senhor, essa obra tem que ser diferente. Tem que ser obra diferenciada. Não que nós queremos ser melhor do que ninguém. Mas aqui tem que subir no altar e trazer palavra verdadeira. Como foi dito aqui, sem demagogia, sem querer agradar o ego de cada um. A palavra ela dói, mas ela corta. Maravilha, Deus. Quando a palavra é verdadeira, sincera, ela dói, mas ela corta. E se você tiver uma ferida, quando você coloca um remédio é para curar. Ele dói. Antigamente tinha aquele metiolate. Quando você colocava na ferida, doía, mas curava. E hoje a palavra ela toca. Aleluia, Jesus. E Deus ama, corrige aqueles que o amam, aqueles que o querem. E essa campanha ela não pode ser feita do início, ela tem que ter o final, o término dela, ela tem que ser feita como começou. Gostaria de chamar aqui a missionária Marlene. Aleluia, Deus.